Você está ouvindo o seu podcast artesanal, então prepare suas agulhas. Oi, eu sou a Fernanda Frias e o meu método de trabalho é acorda, vai lá e faz. Nossa, parece aquelas frases motivadoras ruim. Exato. Jesus da pior do céu, ainda, né? Nossa, eu sou fadioso, eu não sou nada sem método de trabalho. Olha só. Entenderam aí, galera? A gente vai falar de método de trabalho. Tem que ter, senão Temos? tem que ter. Se não tem método de trabalho, não tem como trabalhar. Nossa senhora. Ponto. Ponto final. Me chamam Henry Ford. Meu Deus, é verdade, né? E a gente tá no 11º episódio, acredita? Você conta, né? Pois é, eu conto. É porque eu tenho que botar lá no site, aí eu sei, né? Entendi. Só por isso mesmo. Entendi, eu não conto, não. Passamos no 10º. Ufa, né? Será que a gente chega no 20? Chega e passa. Ó. A gente só precisa arranjar uns temas bons, tipo Essa esse aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Vai passando. Então, gente, método de trabalho. O que é um método? Vamos começar por aí? Tentar entender um pouquinho? Que parada é isso? Método? É. Acho que método é um jeito que você tem de fazer alguma coisa. Vamos... Jeito facilitador. Sim, com certeza. Vamos na raiz da palavra? Eu tô chique Na hoje. Barça. Vamos lá, no latim. Latim? Gosto. Métodos. Era só você botar Parece um... nome de cachorro. Botar um... Métodos vem... Eu gosto. Eu gosto de nome de cachorro que tem latim, assim, eu acho chique. Ok, fica a dica. Sim, se eu tivesse um cachorro. Que significado é caminho ou via para realização de algo. Pronto, resolvido. Então chama é isso. Waze. Waze. Método é Waze. Métodos é Waze. Eu não vivo sem, aliás. Meu senhor. Eu não dirijo, mas eu tenho. Vai então, que, né? Vai que, né? Sim. Mesmo a pé, né? Eu sou essa pessoa. Se eu dar uma volta no quarteirão, eu não sei mais onde eu tô. Uhum. Mas enfim, é isso. E aí, alguns sinônimos de método, na verdade, que eu acho que a gente vai falar muito disso aqui é organização e sistema. Pane no sistema. Hoje tá super das músicas. Só referências musicais. Eu tenho muitas referências musicais. Entendi. Mas, organização é uma palavra que vai, vem, volta e vem. Por que será? Porque, cara, se a gente não tem, não faz, né? Não vai, cara, pra frente. Não precisa ser aquela coisa ultra... Porque eu acho que método remete muito à organização. Método Kondo, Marie Kondo. Nossa, tem essa parada. Ainda não assisti, acredita? Deveria. Não sei, eu tenho medo. Tô olhando aqui, ó, teu espaço, teu estúdio aqui, acho que você tinha que dar... não fala, tá bonitinho. Tá, mas a Marie Kondo ia lá dar. Não, ela não ia curtir, não, ela realmente... Não, tô zoando, tá tudo arrumadinho. Mal menos, a gente esconde algumas coisas, mas tudo bem. Mas é um método dela, né? Sim. É um método de organização. Chato pra caramba. Então, qual que é que eu não sei a parada? A coisa toda do método Marie Kondo é que primeiro que você tem que só guardar na tua vida aquilo que te faz feliz. Segundo que você tem que ter um prazer fora da realidade em dobrar peças. Nossa senhora, eu não dobro dobrar nada. roupas, né? E você tem que agradecer, ter gratidão. Você tá falando igual ela, isso? A palavra que eu mais odeio na vida. Gratidão. Eu odeio quando a pessoa me escreve gratidão. Gente, gratidão. Hashtag gratidão. Eu tenho sérios problemas com gratidão. Eu desejo tudo de mal pra pessoa. Não sou assim também, mas enfim, né? As pessoas usam como se fosse um verbo. Gratidão. Não é. A pessoa falar obrigado, fala gratidão? Fala agradecida, então. Eu tenho uma amiga Nossa, que fala agradecida. Agradecida é muito da Rocinha. Ela fala agradecida. Acho fofo. Mas enfim, voltando ao método da Marie Kondo. E aí? Mas é um método que ela criou, que é um facilitador, é um jeito que ela criou pra organizar a vida dela e ela viver feliz dentro da sua casa de 12 metros quadrados. Porque as casas no Japão... Tem 12 metros quadrados. Tem 12 metros quadrados. E se não tiver o método, né, essa organização não faz nada. Não vive lá dentro. Exatamente. Ela mora dentro de uma pokebola. A Marie Kondo. Pokebola. Imagina a Pokébola. Realmente, pros Pokémons ficarem lá dentro, né? Se não tiver tudo organizado. Mas, cara, os próprios Pokémons têm método, né? O treinador Pokémon, ele tem um método de trabalho, um jeito de fazer. De caçar Pokémons. Caçar Pokémon. E organizá-los. Eu acho que por tipos de Pokémons. Eu acho que, por exemplo, temos vários tipos de Pokémon. Tá, eu não vou falar sobre isso. Então, o assunto mudou. Normalmente falaremos sobre Pokémons. É que é febre, né, cara? Mas eu gosto também. Eu também gosto. Eu assisti
nisso aí já. Mas enfim, eu acho que todo mundo tem método no final das contas, talvez só não saiba exatamente e não coloque isso como um método, né? Eu acho que tem gente que não usa método nem pra trabalhar. Então, mas eu acho o método é método vida louca. Que é tipo o meu. Mas assim, se você... Não esculacha, caramba. As pessoas estão escutando isso aqui com esperança de que a gente dê o caminho da vida, o caminho da luz pra elas. Eu tô dando, não faço o que eu faço. Puta merda, meu. Apenas finja. Tá bom. Então, meu método maravilhoso. Não, o que eu ia falar é que, assim, às vezes as pessoas, elas até têm o método, mas elas nunca pararam pra pensar sobre isso e fazem essa coisa meio vida louca. Sim. Né? Mas se ela parar e olhar pro que ela faz, ela vai conseguir entender qual é o método dela, qual que é o melhor, enfim, criar alguma coisa. Mas aí, eu acho que, assim, pra que serve, na verdade, um método, assim? Eu acho que ele é importante pra organizar o seu trabalho, minimizar erro, minimizar refação, sabe? Ele pode também te manter motivada, ele pode... Enfim, ele te ajuda a entregar encomenda, no final das contas. Sim. Né? Te ajuda a entregar o trabalho, a fazer, a terminar, enfim. Acho que é muito importante, porque acho que as pessoas também pensando em artesanato, método é coisa pra empresa. Não. A gente é uma empresa também. Aí que tá. Então, se você não olhar teu trabalho... como um negócio... Não vai... Eu acho que, de novo, como tudo, essa é uma das questões. Porque não é porque a gente não tem 500 funcionários, que eu adoraria ter, ia ser ótimo, a produção ia ser maravilhosa. Eu não. Não, também não, tô brincando. Eu não ia querer ter 500 funcionários, imagina que caos. Mas a gente acha que a gente não é uma empresa, então a gente não precisa de método, a gente não precisa de planejamento, a gente não precisa de, sei lá, organização e tudo mais, né? É uma postura absolutamente estúpida. Quem tá saindo perdendo no final das contas, né? Sim, é quem não tem método. Exatamente. E aí eu acho que assim, eu pensei em dois tipos de... Na verdade, tem milhões de métodos, vários jeitos, mas eu separei em 2 jeitos, assim, de método aqui, que seria uma coisa de métodos pra te ajudar na eficiência e na produtividade, e outros são métodos pra te ajudar no engajamento. Caramba, você virou uma coaching. Não virei. Eu tentei organizar o pensamento. Foi que você fez consigo mesmo, irmã. Pelo amor de Deus. Virou coaching, gente. Acabou. Não virei coaching. Acabou o crochê. Não, fiquei pensando muito Dando o caminho do sucesso. Não vou dar caminho de sucesso nenhum, porque se eu soubesse, meu bem, não sei. Por que os coachings não são bem-sucedidos? Porque vão combinar, né? Não é. Né? Aquela coisa de ganhe muito dinheiro com... Você tá rica, amiga? Não. Então, vamos combinar. Então não me amola. Exatamente, não me amola. Mas o que eu ia falar dessa coisa de produtividade e de eficiência é que eu lembro muito de você falando de linha de produção, né? Sempre. Eu lembro sempre do bigode do Henry Ford. Então, total, super Henry Ford. É que assim, e não é uma linha de produção, né? Porque uma linha de produção, na verdade, exige que tenha várias pessoas. Cada uma fazendo um treco. Sim, no caso, eu faço todas elas. Exato. Então, mas não é. Eu sou o Chaplin. Sabe aquele filme, sim. Sei. Porque... E aí, eu, por exemplo, já não funciono tão bem, assim, com isso. Mas... E aí, eu já acho que é por isso que eu ia falar do engajamento. Então, tipo, esse tipo de método, pra mim, não funciona porque não me engaja, sabe? Entendi. Me engaja, não gostei dessa palavra. Eu acho gaja um pouco português. Português, né? Achei meio também. A palavra tá certa, ela existe, mas eu achei que tava errado. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas fala um pouco do seu método, então. Não. Não, gente, não vou dividir com as pessoas. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Eu vou cobrar pra fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma crítica comigo mesma de me achar bastante desorganizada. Mas algumas pessoas têm me ajudado a ver que eu não sou tão desorganizada assim. Quando a gente vê as outras pessoas, né? Eu tenho método de trabalho e eu preciso dele para sobreviver, para realizar tantos quilts. Eu não faço tantos quilts quanto eu gostaria, porque eu sou uma pessoa ainda com uma vida fértil. De 5 filhos. Né? E pode ter mais sempre. Senhor! A menopausa ainda não chegou, então o meu método não vai ser tão eficiente por conta disso. Então eu não vou conseguir produzir tantos quilts quanto eu gostaria. Porém, se você não tivesse... Aí o negócio ia dominar o planeta. Exato. Com quilts. Mas a questão é a seguinte, eu preciso de método porque eu tenho pouco tempo pra trabalhar, porque eu tenho um monte de gente que depende de mim, as crianças, o meu marido, a casa, enfim, tem um monte de coisa. Então eu preciso ter método pra que o pouco tempo que eu tenha renda bastante. Sim, que aí é a coisa da produtividade que
você tava falando. Então, o que acontece? Então, quando eu tinha marca, acontecem duas situações. Quando eu tinha marca que eu fazia acessórios e tal, então qual que era, o que eu precisava fazer? Eu precisava fazer os produtos, fotografá-los, conversar com os clientes, orçamentos, tudo isso, embalar e despachar. Cobrar, ver se caiu. Não, se nesse não pagou, nem chega no último. Então, o que acontece? Quando eu tinha todas essas coisas pra fazer, eu tinha dias pra fazer as coisas. Eu tinha horários específicos pra fazer as coisas. Então, por exemplo, eu tinha um dia pra cortar, um dia pra costurar, um dia pra finalizar. Então, geralmente, eu ia dormir com uma peça para finalizar no dia seguinte. Então, eu não dormiria, por exemplo. No dia seguinte, eu acordava, finalizava. Às 9 eu tirava... Mentira, umas 8 e pouco eu tirava foto e às 9 eu postava no Flickr. Sim. E se eu postasse 9h15, eu já começava a receber mensagem se estava tudo bem, porque ainda não tinha entrado foto de produto. Então, isso também é algo positivo, isso né? Isso é algo legal, porque também cria o público também fica esperando, assim, é legal. Que é um pouco o que a gente tá fazendo aqui. Toda segunda-feira tá aí. Com senão... perna, sem perna. Do jeito que dá, a gente vai. A gente vai rolando o podcast. Exatamente, isso é legal. Então, assim, então, quando eu tinha marca, era fundamental que eu fizesse assim. Quando eu não conseguia cumprir isso, a minha vida virava um caos. A gente comia espaguete bolonhesa 3 vezes por semana e era muito difícil. Hoje, a minha realidade é um pouco diferente. Hoje eu não vendo mais produtos, né? Eu vendo projetos. Então, eu tenho... eu escrevo, né? As últimas semanas eu tenho me dedicado mais à minha casa, porque eu tô em fase de mudança. Mas o meu método de trabalho hoje, o que é? Eu tenho um horário... Eu tenho que fazer uma colcha nessa semana. Eu tenho um dia que eu vou cortar todos os tecidos, um dia que eu vou costurar tal etapa. Então, se o bloco é o mesmo bloco, eu vou costurar a mesma etapa nos 30 blocos. Sim. Entendeu? Eu vou fazendo... Eu queimo etapas inteiras. Sim, eu entendo que isso também ajuda a questão de ferramenta, né? Sim. Tipo, é mais rápido porque você vai usar uma coisa. Então, por exemplo, hoje é dia de máquina. Então, você vai sentar na máquina e vai mandar ver ali. Sim. Não precisa ficar, não. Pera, agora levanta, pega cortador. Nossa, me desespera agora isso. Levanta, pega tecido, né? Eu não tenho, ansiedade de ver a peça pronta. Então, mas eu acho que não é só também... Eu sei que eu tenho, mas também eu fico pensando que pra você esses 5 minutinhos é precioso. Sim. Né? Então, pra mim, não que eu tenho tempo sobrando, mas como eu fico em casa sozinha e tal, não tenho... Seu tempo é diferente. Meu tempo é diferente, então tudo bem eu perder 5 minutos pegando o cortador, sentando na máquina, levantando, né? Sim. Então eu acho que todo mundo tem que entender que método funciona pra você, sim, né? Sim, porque ninguém tem a receita do que é bom pra você. Sim. Você que tem que entender isso. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que você entende, você tem que colocar em prática. Ah, sim. Não, e testando, né? Às vezes, por exemplo, eu fiquei pensando muito, quando a gente decidiu que ia falar disso, eu fiquei pensando muito que eu não tenho método. 15 minutos atrás? Ai, para com não foi assim. Não fala isso pras pessoas. Não conta pras pessoas. As pessoas não precisam saber disso. Ok. Quando eu fiquei pensando que eu não tenho muito método, mas que eu tenho percebido que eu preciso ter. De uns tempos pra cá, eu tenho sentido falta, por exemplo, dessa coisa de postagem. Como eu não tenho nenhuma programação de eu vou postar todo dia, ou toda terça-feira, ou enfim, não importa, todo sábado sei lá, eu não tenho postado. Nossa, né? Mas não é nem por... É porque como eu não tenho aquela obrigação do dia de estar fazendo aquilo, então eu percebi que algumas coisas eu vou ter que começar a colocar... Claro, não tá escrito, né? Não é em pedra, não é obrigatório, mas é bom você ter aquilo lá como uma meta. Você tem um cronograma de postagens, né? Sim. Exatamente. Mas enfim, continua. Você vai lá, corta tudo, costura tudo. Eu só trabalho assim, cara. Eu abri costura, abro todas as costuras. Mas o que eu escuto muito das alunas falam, mas isso é muito chato. Não termina. Você não vê nada pronto. Só que eu termino todos os blocos de uma vez. Sim. Então, é com método assim que eu consigo fazer uma colcha muito grande e relativamente complexa em 2-3 dias. Se eu me dedicar trabalhando com método, eu faço cuidados muito rápido e bacana. Eu penso muito nisso, eu acho super importante, super legal, concordo, mas, por exemplo, eu tenho certeza que pra mim não funcionaria. Eu ia desistir no meio do caminho. Então, dá pra pensar em alguns jeitos também de ter o meio do caminho. Então, sei lá, por exemplo, eu posso
não preciso necessariamente cortar todos os tecidos, mas eu posso cortar todos os tecidos de tal bloco, fazer todos tal bloco. Sim. Aí depois eu vou pro próximo. Isso. Então você vê pequenos ganhos, né? Você vai vendo Sim. pequenas coisas ficando prontas. Isso te anima. Isso já vai me animando um pouco, porque parece que eu fiz alguma coisa. Porque eu sinto muito o dia inteiro cortando coisa, parece que eu não fiz nada. Sabe quando você vai cozinhar? Não que eu cozinhe muito, mas você vê aqueles programas de cozinha que a galera já tá com tudo cortadinho nos potinhos. É lindo, mas eu não consigo fazer isso, gente. Porque eu fico 3 horas só cortando. Fácil. Então, eu imaginei que você fez, mas eu não consigo, sabe? Os ovinhos tudo no potinho. Uma que seja sujo, um monte de pote. Para de ser à toa. Não. Deixa eu me realizar como Palmeirinha. Para que... Palmeirinha. Ah, Palmeirinha tem os Eu potinhos. penso na Ana Maria Braga já. Ah, assim, ó. eu já sou mais humilde. Penso Porque na Palmeirinha. a produção que corta tudo pra ela. É, claro. Não tem a produção pra cortar tudo pra mim. Não, eu. Eu já corto e já boto na panela. Só que aí tá lá queimando, eu ainda tô cortando o outro. Nossa, porque, entendeu? não, errado. Errado. Tudo errado. Mas por isso que eu parei de cozinhar. Faltou método. Faltou método. Cozinhar é super importante ter método, né? Muito metódico. Acho que é mais ainda porque acontece isso, né? Queima. Sim, estraga. Tipo, estraga as coisas. Na costura, o máximo que vai acontecer é você ter que parar um pouquinho. Sim, beleza. Eu, por exemplo, eu paro muito o processo, porque eu tenho que dar banho. Ou então, às vezes, não tá no meu programa, a criança tá com febre. Tem que botar na agenda isso aí. Aí eu tenho que parar e parar tudo que eu tô fazendo e ir lá. Faz assim, começou a esfriar, já bota na agenda. Talvez fulano vai ficar doente. Sim. Sempre tem um doente. Né? Imagino. Então, assim, o método pra mim não torna o trabalho chato, torna o trabalho possível. Sabe pra mim. Sim, super entendo. Eu queria ser mais assim, na verdade. Eu tento, algumas coisas eu consigo, outras não. Mas outra coisa que eu acho muito legal que você faz, que também acho que é um método muito legal e tem a ver muito com organização, é a história das etiquetinhas. Fundamental. Nos tecidos. Explica um pouco pra quem não faz patchwork. Então, eu acho que 2 coisas. Uma que você não mencionou, mas, por exemplo, eu tenho um jeito de alfinetar as coisas. Sim, acho ótimo então também. Eu sempre alfineto apontando pra onde eu tenho que costurar. Maravilhoso. Porque às vezes você tá lá, que nem eu tô costurando, aí eu paro porque a criança fez cocô na calça. Aí eu tenho que ir lá limpar a criança. Quando eu volto, eu costuro do outro lado. Porque você... Porque eu não... Entendeu? Então, assim, quando eu alfineto apontando pra onde eu tenho que costurar, pode ser que apareça 3 zumbis e eu mate os zumbis e tal. Quando eu voltar e limpar toda a gosma e o sangue dos zumbis, eu sei que eu vou ter que costurar daquele lado, porque já tá marcado. Isso eu aprendi com você, realmente. Pra mim é fundamental. Não que eu faça sempre, eu esqueço às vezes, mas eu beleza, tento. mas aprendeu. Até eu tento. Etiqueta, então, por exemplo, tudo que eu estou cortando, eu etiqueto tudo, eu separo por saquinhos. Então, por exemplo, tô fazendo um quilt lá das suculentas, das plantinhas, aquele projeto lá é maravilhoso. O Greenhouse da Elizabeth Hartman, tô fazendo. Então, eu cortei todos os cactos. Então, eu vou etiquetar tudo. Porque senão você não sabe o que é aquilo, não, né? E aí eu separo saquinho do cacto A, saquinho do cacto B. E depois diz que não é organizada. Saquinho, etiqueta e alfinete apontando pra costura. Então, eu acho que eu sou, né? Porra! Porra, meu, muito. Não, nome é o trabalho. Então, já é muito, já é alguma coisa, Alguma coisa não, acho muito. Então. E aí, porque eu não quero ter que sentar e ficar procurando onde tá o quadradinho de um por um. Que inferno, né? Não, aí você vai lá e corta outro. Depois, aí você acha. Na hora que eu acabei de passar o cortador, ele tá ali. Exatamente. Eu odeio quando isso acontece. Não, isso eu concordo. Então, eu sou uma pessoa que eu me estresso muito fácil. E eu não quero. Então, jeito também de não... O meu marido Fagner, ele fala muito que, assim, ele é muito preguiçoso. Então, porque a gente fala, nossa, mas você é organizado e tal. Ele falou, na verdade, não, é que eu tenho muita preguiça. Então, pra não ter que arrumar, eu não bagunço. Tá certo. É meio isso, né? Então, identifico. Tipo, já que eu não... eu vou ficar muito irritada com essa bagaça aqui... Vou jogar longe? Então, eu vou fazer de um jeito que eu não precise ficar irritada, né? Sim. Mas eu acho que essa coisa do etiquetar os tecidos, se você não fizer isso, não tem como trabalhar. Eu não sei como a pessoa consegue terminar um bloco se ela não etiquetar. Não, tem que etiquetar tudo. Quando é aqueles que tem muito pedacinho. Pedacinho. E assim, muito parecidos.
É 1/4 de polegada de diferença, que faz diferença na hora de você costurar, mas se você olhar, você às vezes não percebe. E aí você costura errado, enfim, é um caos. Então acho que tem coisa que se você não tem método, você não faz, eu acho. Então, por exemplo, quando eu fazia bolsa, lembrando disso, eu tinha caixas. Então eu ia fazer o modelo Dora, que era uma bolsa que eu fazia muito. Eu tinha várias caixas que ficavam em cima da minha mesa de jantar aqui no dia do corte. Então eu tava bolso A, todos ficavam ali. Bolso B, zíper, não sei o quê. Era quase uma linhazinha de produção tudo mesmo, cortado, tudo separado e tudo etiquetado. Maravilhoso. Rendia, eu conseguia... Meu, é uma bolsa complexa, tem muita parte. Eu fazia uma por dia. Olha só. Porque ainda minha vida era muito louca. Aliás, esses dias eu tava fuçando no Flickr, tava fuçando no meu e no seu. Meu Deus do céu. Ai, que stalker. Super, super. Na verdade, eu queria ver a bolsa da Ramona. Que eu lembrava, mas eu não lembro. Tinha visto a Treta. 500. Gente, que bolsa infernal! Do inferno. É uma bolinha redonda, eu tinha esquecido. É uma bolsa redonda, dava muito trabalho pra fazer. Por Deus, por que você fazia aquilo? Porque eu ganhava muito dinheiro. Tá bom, ok, eu faria também. Mas também era tudo separadinho. Então, mas aquela ali era infernal. Quando eu ia costurar, você por tinha exemplo, que estar, tipo, concentrada. Por exemplo, o pico de venda daquela bolsa, era o Halloween. Então, porque elas iam de fantasia. Em outubro. Então, agosto, setembro, outubro, eu tinha caixas, tudo separado, tudo arrumado já, por cor, estrelas, tal. Então, vai ter uma tarde que a gente só vai colar estrela no pano, porque meu marido naquela época trabalhava comigo. A gente ficava horas fazendo aquilo. Nossa, sim. Mas também eu terminava várias de uma vez. Eu acho que é isso, assim. É chato. Mas... Eu não acho. Mas... Você não acha chato repetir a mesma coisa 500 vezes, assim? No patchwork, não. Na bolsa, sim. Porque eu odeio fazer bolsa. Mas no patchwork, eu tenho muita loucura, né? Eu adoro fazer. Não, eu também... Por exemplo, o crochê, gosto muito e tal. Mas eu acho que quando a gente fica muito tempo numa coisa... vai começando a dar uma desanimada, pelo menos. Mas aí, amor, você levanta e vai comer um negócio. Por isso que eu sou gorda. Entendi. E quando eu estresso, eu vou comer um negócio. Vai comer, tá certo. Sabe que, bom, nas últimas semanas, como eu já falei, eu não tenho postado nada no Instagram, porque eu tô louca na mudança, arrumando coisa e tal. Mudança é um inferno, né? Não, cara, tem sido muito doido, né? Mas vai acabar um momento desse. Quando acabar, a gente muda de novo. Né? Inferno, 3 anos, né? Não. Mas o que eu tenho aplicado na minha vida, em termos de rede social, que também precisa ter método pra fazer. Se você é uma pessoa que divulga teu trabalho com rede social, você tem que ter método. Sim. Não é, terminei, vou tirar uma foto e postar. Não, mano, isso não é pra quem trabalha com rede social. Sim. Você tem que ter método. Eu monto um cronograma, eu abro o calendário do celular e eu marco o que eu vou fazer de foto para o Instagram, quais são os assuntos que eu vou postar no blog. Então eu vou postar no blog 2 vezes por semana, então eu já tenho lá segundo e quarto assunto. O assunto, pelo menos, já tá organizado geral, olha, né? eu tenho lido muitos livros sobre métodos de trabalho, gente, coisas de rede social. E depois sou eu que tô virando a coaching. Não, assim, mas é pra mim mesma. Eu sei. Pra rolar. E o americano é muito obcecado em lista, em coisas pra fazer, em calendário e tal. Mas funciona. Então eu tenho lido várias coisas de mulheres que trabalham com rede social, que fazem isso e que é isso, cara. Você precisa ter um calendário. É o calendário do celular? Funciona pra você? Ok. Você faz como for melhor. É um quadro branco no teu estúdio, no teu lugar que você trabalha, que você vai fazer lá todos os quadradinhos, marcar os dias e vai colocar post-it? Ok, é o que funciona. Sim. Post-it rosa, post-it amarelo. Independe. Sim. Mas tem que funcionar pra você. Então, por exemplo, se na primeira semana lá do mês eu sei que eu vou fazer a foto do quilt tal, do bloco tal, então eu tiro um dia e faço as 5 fotos. Porque eu, por exemplo, em geral eu posto só de segunda a sexta. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu tiro foto de 5 fotos e já tenho 5 fotos para postar naquela semana. Não vou mais me preocupar com isso. Fotos, Entendeu? Ainda existem aplicativos que você consegue
colocar essas fotos e esse aplicativo posta pra você. Maravilhoso, gente. Tem duas coisas. Tem um que posta, tem aplicativo que posta pra você e tem aplicativo que ele te manda um lembrete de postar. Sim, também já é uma ajuda. Que já é uma ajuda. Sim, você deixa a foto, você coloca coloca a foto nele, você coloca a descrição da foto. Você só vai lá e clica. E na hora e posta. E esses aplicativos, em geral, eles ainda têm um estudo de que horário é melhor pra tua conta pra você postar. Sim. Então isso é fundamental. Sim. Eu acho que você organizar o teu conteúdo é fundamental. Sim. A questão é essa, Fê. Eu acho que a maior parte de quem trabalha com artesanato, todo mundo que trabalha com artesanato, que tá escutando o podcast, também trabalha com rede social. Não tem como não hoje em dia, E no geral, as pessoas, elas não têm essa preparação de conteúdo. E aí elas ficam desesperadas de o que eu vou postar hoje. Afinal, fazem 5 dias que eu não posto nada. Aí ela tira uma foto cagada, escura. Só pra poder postar, né? Só pra encher linguiça. Não. Eu gosto muito de linguiça. Eu adoro uma Aliás, linguiça. um sanduíche de linguiça. Cairia bem agora, Adoro. né? Não, qualquer horário do dia adoro. Então tá. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Então, assim, e aí o teu conteúdo não fica bom. Você não tem uma preocupação com a estética do teu Instagram. Você não se preocupa com paleta de cor, com nada disso. Cara, eu vejo isso na maior parte das contas do Instagram. Com certeza. E aí, se você cria um método pra isso, cria um planejamento, uma organização, fica muito mais fácil, na verdade, né? Eu acho. Muito mais fácil não, fica possível. Porque senão não é possível. Porque senão é isso que você falou. Eu preciso postar hoje. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Eu fico morro de ansiedade. Não, eu morro também. Fê, eu sou a pessoa mais ansiosa do planeta. É por isso que você tem os métodos, na verdade. Pra não ficar louca. Pra não ficar louca. E outra, entendo. Eu preciso ter tempo além do trabalho. Porque eu não posso... Eu tenho 5 filhos. Sim. E foi opção minha. Mas eu acho que todo mundo tem que ter. Não, né? o que eu quero as pessoas... Se elas não têm os filhos, elas acabam deixando, Não, né? o que eu quero Mas dizer é o seguinte. entendo. Eu quero ter tempo durante o dia pra brincar com eles, pra jogar videogame, enfim, pra estar com as crianças. Então, se eu consigo organizar o meu dia, as fotos já foram tiradas, eu não tenho que ficar preocupando. Puxa, hoje choveu. Tipo hoje que tá um dia horroroso, como hoje é que... tá Meu, eu ia tirar todas as fotos e agora, meu Deus, como eu vou postar? Não, e as fotos com uma bosta, com esse dia assim chuvoso. Entendeu? Então, assim, organizar as postagens, o meu conteúdo me ajuda a segurar essa ansiedade que eu tenho muita. Ter tempo de qualidade, comer. Comer é importante. Não, cara, deixa eu te falar, de boa. Quando eu não tinha organização com postagem, quantas vezes, que tipo, eu posto 10 horas, geralmente é o horário que eu posto. E aí eu atraso, porque eu fico desesperada. Eu já tinha que ter postado, ninguém tá cobrando nada. Mas mas você tá ali. E aí, depois que você posta, você começa a responder o comentário, a responder a mensagem, não sei o que, eu ficava sem almoço. Nossa, não, não, isso... Bagunça. Esse método pra responder comentários e principalmente... Responder e-mail, e principalmente das aulas, assim, sabe? Que eu tenho, sei lá, vou dar uma oficina no próximo final de semana. E aí eu postei no Facebook, no Instagram, divulguei em alguns grupos. E assim, as perguntas vão ser muito iguais, certo? É sempre as mesmas perguntas. Aliás, é sempre as mesmas perguntas, porque as pessoas não leem o post. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas então, eu espero juntar tudo, sento uma hora. E é quase Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Então, do que ficar... Nossa, chegou uma mensagem, vou responder. Nossa, chegou uma mensagem, vou responder. Eu sou essa pessoa louca. Não, isso eu já criei. Isso pra mim... Eu fico dando refresh. Não, doida. Parei com isso. Doida. Isso não faz bem. Não faz bem. E não é nada produtivo, não, né? Porque você não faz mais nada. Você fica olhando se tem alguma novidade. Exato. Se alguém respondeu, ai meu Deus, ninguém me respondeu. Exatamente. Então, pra mim, isso eu já consegui fazer. E aí eu já pego... Eu crio uma nota, assim, no computador ali, no celular, já meio de base de respostas, possíveis respostas, e aí já vou só complementando, se for o caso. Então foi um método que eu criei pra responder mais rápido, porque eu lembro da primeira vez que eu postei em um grupo de Facebook, que eu tive, sei lá, 400 mensagens. Nossa, foi que famosa. Tipo, não, foi a primeira vez, era novidade, agora não tem mais não, só umas 30 no máximo. Porra, já é bastante, mas é que reverte em uma, né?
aquela história lá. Assim, tudo bem. 100%. Mas eu lembro que ficou eu e o Fagner, cada um num computador respondendo, gente. Eu falei, gente, não posso fazer isso, sabe? Era porque chegava uma mensagem e a gente queria responder, né? Em vez de esperar juntar tudo, eu poderia ter respondido essas 400 numa tacada só, ou enfim, vários, né? Sim. Vários momentos, né? E aí eu percebi lá que não dava pra fazer isso. Então, a partir dali eu criei isso, falei, não, isso não vou fazer, eu posto. Sim. Aí depois eu respondo todo mundo junto. Então, tipo, isso realmente é uma coisa que eu consegui. Olha só, um método que eu tenho. Tá vendo? Tá vendo? Não é tão vida louca assim. Alguma coisa eu criei, assim. Mas eu acho que a gente tava falando desse método de produtividade, e aí eu queria falar um pouquinho dessa história do método de engajamento, que gera engajamento, na verdade, que é aquilo que eu tava falando. Pra mim, eu fico o dia inteiro sozinha aqui. Hoje a gente tá gravando aqui no meu espaço, normalmente a gente grava no da Fá, mas ela está de mudança. E aí a gente resolveu gravar aqui. É um silêncio terrível, né? Não é? E aí se eu ficar, imagina só, nesse silêncio, fazendo a mesma coisa, ininterruptamente, eu acho que eu fico doida. Monja. Então, é quase isso, né? Então eu acho que eu preciso de algumas pequenas comemorações no dia. Tipo, terminei alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, 3 ou 4 semanas eu tava com uma encomenda de uns babadores. Eram 6 babadores. Então, eu escolhi todos os tecidos, eu marquei todos os tecidos, mas aí eu fui lá e costurei um. E terminei um, sabe? Pra ver um pronto. E aí os outros eu consegui fazer. Costura, corta, e aí realmente fazer na linha de produção mesmo, de não terminar um, terminar 2, terminar 3, mas eu vi um pronto. E aí isso já me deu um pouco mais de ânimo pra continuar. Então eu acho que pra mim funciona muito assim, porque eu entendo a vantagem de você ter uma linha de produção, que não é uma linha de produção, mas enfim, de você ter essa produção em série, mas também só funciona quando você tá fazendo vários iguais, né? Sim. Porque quando a gente fala do crochê, por exemplo, eu já acho mais difícil a gente ter um método nesse sentido, porque é meio que senta e faz crochê. Tá bom, você tem várias pernas, vários braços, vou fazer, sei lá, 30 bonecas. Nossa, não, nunca vou fazer isso na minha vida. Nossa, passei até mal agora. Eu também, deu até um treco agora. Muita boneca. Muita boneca. Mas digamos que eu seja doida e vou fazer 30 bonecas. Eu posso fazer primeiro as 30 cabeças, depois os 30 braços, mas não faz diferença, entende? Porque eu vou estar sentada fazendo crochê no final das contas. Sim. Né? Eu acho que quando a gente fala do amigurumi ou do crochê, é menos etapa de trabalho. Tá. Né? Eu acho que agora, por exemplo, bolsa, as bolsas de crochê, aí sim, você faz a parte do crochê e fecha a bolsa, por exemplo. Mas aí eu tiro uma hora só pra fazer acabamentos. Uma porque é chato, eu odeio essa parte de fazer acabamento. É difícil? Não é difícil, eu acho chato. Ficar escondendo linha, sabe? Aí pôr forro e tal, que às vezes eu ponho, às vezes não ponho, enfim, depende do modelo. E então aí eu acho que pode ser um bom método. Você faz primeiro o crochê, fecha a bolsa. Aí tira uma hora só pra dar acabamento, que aí você foca naquilo ali mesmo. E dependendo, por exemplo, se for usar fio náutico, que é aquele fio de mais navio? Plástico. Não, eu vou lá e eu saqueio alguns navios piratas e uso aqueles fios. Fio náutico pra mim é de navio, né? Ia ser bem legal isso aí, hein? Acho Agora meio pirata. Achei bem legal essa ideia. Mas não. Ele, pra dar acabamento, eu tenho que queimar a ponta, sabe? Então é melhor eu pegar todos e queimar todos de uma vez, né? Realmente faz mais sentido. Dói o dedo. Impressionante como dói. O isqueiro me dói o dedo. Eu tenho problemas. Eu acho que eu não sei usar um isqueiro, gente. Você não sabe fumar? Não, nunca fumei. Acho que é isso aí. Também não. Nunca liguei um cigarro. Então, realmente não mesmo, né? Porque acho que eu não manjo desse negócio. nem eu. Aí eu tenho isqueiro, enfim, os isqueiros pra queimar fio, né, e tal. E eu sempre que eu tenho que fazer alguma coisa que eu preciso queimar, eu termino no fim do dia com dor no dedo e fico pensando, nossa, por que eu tô com dor no dedo? E aí eu lembro que é o isqueiro. Nossa. Olha que doido. Muito. Mas enfim, nada a ver com o assunto, mas fica aí uma curiosidade. Sim, eu gosto. Né? Faz bem também mudar um pouco. Quando você tava falando das etiquetas do patchwork, no crochê tem a coisa de marcar, né? Então, Sim. se você não tem um método de marcação de ponto, cara,
caga tudo, assim. Eu imagino, né? Como é que vai saber a carreira que você tá? Principalmente no amigurumi, que a gente trabalha em espiral, assim, não tem começo e fim, né? Você não marca o primeiro ponto, como é que você sabe qual que é o primeiro ponto? Não, eu nunca vou saber. Então, mas aí tem os marcadorzinhos de ponto, que eu não uso, pra amigurumi eu não uso, porque eu acho ele meio grande. Eu uso linha mesmo, uma linha de outra cor, resolve o problema. Pro fio de malha eu já uso o marcador, porque ele é maiorzinho e tudo bem, mas o legal quando você usa outro fio, eu vou marcando o fio e vou fazendo tipo um zigue-zague, assim, com o fio. Vou usando o mesmo fio pra marcar. Ele vai marcando as carreiras também pra mim, né? Isso é bom. Então já vai me dando uma noção. Eu olho e já consigo enxergar. E também pra marcar a carreira, você tem tipo marcador de carreira o contador de carreira, né? Tem uns que são, você já viu uns que você põe no dedo assim e vai apertando? Já vi. Tipo, contador de... Não tem uns caras que ficam contando pessoas, uns trecos assim também na rua? Já viu? Em estádio. Pra saber quantas pessoas. Aqueles números absurdos que a gente acha que é tudo mentira. Exato. Ele é meio isso, na verdade, porque aí você vai contando as carreiras. Porque, por exemplo, vai chegar em algum momento lá do projeto que vai falar, faça 10 carreiras iguais. Sim. E aí, você sabe quantas você já fez? Não. Nem eu, né? Eu tenho esse contadorzinho, tem digital. Não tem app que faz isso? Tem um app maravilhoso da Bruna, da Crochelândia. Adoro, aliás, ela. Ela tem um app pra crochê, muito legal, que aí você consegue marcar. Tem vários, tem vários gringos e tal. O dela é em português, que é mais legal ainda. E tem várias outras coisas. Então você consegue marcar as carreiras que você tá trabalhando. Você consegue anexar o projeto, consegue anexar foto do projeto. Você consegue, inclusive, ter uma noção de valor que você poderia cobrar, né? Precificação. Que é precificação, que a gente já falou que não tem muita fórmula, mas é legal que ela te dá uma noção de, por exemplo, quantas horas você trabalhou no projeto, naquele projeto, e você põe lá quanto custa a tua hora, que aí você que define, e o material que você usou, quanto custou cada material, e ele já calcula pra você. Nossa, mais ou que menos. legal. Agora eu quero fazer crochê só pra usar esse aplicativo. É muito legal o aplicativo. E tem joguinho no aplicativo. Aí lascou, né? A gente fica às vezes só jogando, não trabalha. Errado. Mas ela fez Saindo do método. Saindo do método. Mas às vezes é bom pra dar uma desestressada e tal. Aí tem lembrete pra você se alongar. Você já está crochetando há 3 horas seguidas. Nossa! Legal, né? Uau! Não, é muito legal. Eu gosto muito do aplicativo dela e dela. Ela é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. Mas é um bom método de você ter... Eu tenho o aplicativo, uso o aplicativo, mas antes que eu não tinha, eu usava muito papel, que também serve, né? Porque às vezes, sei lá, você tá no parque, crochetando no parque, na beira do rio. Deus que me livre. Não fala assim. Não gosto de parque, aquela grama. Qual o problema da grama? Não gosto de grama. Grama tem carrapatos assassinos. Carrapato? Sim. Que parque que você vai, amiga? Não sei. Sempre tem uma anta no parque, não tem? Uma capivara? A anta animal ou Todos os tipos. Os outros tipos não gosto de parque. Ai, cheiro senhor. do parque. Mas deixa eu falar disso, essa coisa da pipoca. Eu gosto. Não ia falar da pipoca, mas agora eu fiquei com vontade de pipoca. Pipoca doce do parque. Ok, essa parte eu gosto. Mas também, para falar de método que a gente tava falando de dias, pra mim, que, por exemplo, fico o dia inteiro em casa sozinha, eu faço isso. Eu gosto de juntar também. Por exemplo, vou fazer todo o trabalho que eu vou precisar de computador hoje. Aí eu posso sair de casa com o computador. Então, é bom também você juntar as coisas pra poder fazer isso. Então, eu levo o computador pra um café, pra um Sesc, algum lugar que tem internet. Pronto, consigo trabalhar de fora. Pro crochetar também. A vantagem do crochê é que você meio que pode fazer em qualquer lugar, né? O patchwork também. Você leva a máquina pro parque? Pra todos os lugares. Não pro parque não, porque eu não vou. Então... Eu vou no Starbucks com a máquina, base de corte. Nossa, gente. Quero... Pensou? Vamos fazer isso um dia, filmar. Que delícia. Ver a cara das pessoas. Na verdade, a gente vai filmar a cara das pessoas, não você fazendo. Cortando. Nossa, já temos um vídeo pro canal já. Nossa, maravilhoso. Ai, senhor, vamos fazer só essas coisas. Costurando na Starbucks. Eu já dei aula no Starbucks. Nossa, de crochê. Que rica. Não, que rica. É um patrocínio Starbucks? Não, nada a ver. Eu só usei espaço. Só usei o espaço mesmo. Que rica não, que pobre. Porque não vamos pagar espaço, É porque eram só 2 pessoas. Eu adoro ficar tomando café. E a gente não precisa... Pro crochê eu não preciso nem de nada, né? Porque pro patchwork, mesmo que você leve sua máquina, você precisa pelo menos de uma tomada. Sim, né? Eu nem isso eu preciso pro crochê. Então dá mesmo pra ir pro parque
e fazer sentado na grama, se você gostar da grama e não tiver medo que me livre. dos carrapatos, que não existem nos parques que eu vou. Não, eu não vou a parque algum. Então, você tá achando que tem carrapato. Aí vi uma vez na TV. Nunca mais. Aonde você viu isso, meu Deus do céu? Surto de carrapato. Em que parque? 2002. Meu Deus, já faz um tempinho. Sim, um pouco, mas vai que voltar. Vai que tá escondido atrás da pedra. Entendi. Tudo doido pra me pegar. Não vou em parque. Meu Deus do céu, que horror. Gosto de parque. Não, eu gosto. Mas é isso, dá pra você juntar. Agora, se eu não tenho um método, e aí eu tô lá no parque crochetando e falo, puxa, agora eu tenho que, sei lá, costurar. Droga, não dá. Aí volto pra casa, aí costura. Aí cagou tudo, né, a vida. Sim. Então, se você consegue separar já dias pra fazer as coisas, pode ser um bom jeito É uma também. coisa legal. Porque eu acho que no final, tudo você tem que entender o que você faz, Sim. entender como você faz, que é isso. A gente tava falando de, mesmo se eu for fazer patchwork, o meu método é diferente do teu, não porque o seu é melhor ou o meu é melhor. Não, é porque nós somos pessoas diferentes. Exatamente, porque funciona de outro jeito Sim, pra mim. Se eu claro. fizer do jeito que você faz, provavelmente no Não fim tem do aquela dia... coisa de tem gente que rende mais de manhã, tem gente que rende mais à noite. Isso, que também é verdade. Sim, Eu mesma rendo muito melhor durante o dia. eu à noite. Eu à noite, gente, vai começando. Eu falo que eu sou movida a fotossíntese. Bem isso. O dia vai indo embora, eu vou indo embora junto, assim, é impressionante. Pro meu marido, ele passa a noite trabalhando. Nunca virei uma noite trabalhando. Eu não dou conta. E não é porque eu não precisei, é porque eu não consigo. Eu não dou conta. Nem em época de faculdade, que todo mundo fala, nossa, eu já virei não sei quantas noites fazendo trabalho, não sei... Nunca. Mas não foi, porque não é porque eu sou incrível, não. É porque eu não consigo mesmo. Não, eu não dou conta. Eu rendo muito bem de manhã. Eu também. De manhã acorda, já vai, já começa a fazer. Se eu parar um pouquinho também... Eu rendo bem de manhã. À tarde, pra mim, é complicado. Depois do almoço. Putz, depois da feijoada. Né? Naquela quarta-feira, depois da feijoada. Mano do céu, é duro. De né? Muito complicado. Não, eu também não... Mas eu acho assim, Fê, que método é que é o seguinte, hoje em dia a gente tem muitas pessoas, a gente fica zoando com coaching, mas tem muitas pessoas que são cheias de método de sucesso pra você ser mais produtivo, ainda mais no artesanato. Ou pra você ser mais produtivo, ou pra você ter mais seguidores, ou pra você ser o supra-sumo de tudo. Sim. Tem um monte de gente que tem... 5 dicas para ficar rica. Receitas pra Pronta você ser pra alguma super bem coisa. sucedido. Primeiro que eu acho que isso é tudo furada. Sim. Segundo que eu acho que é isso que você tá falando, né? Pra cada pessoa, a pessoa ela tem que se conhecer, ela tem que entender o que funciona pra ela e o que não funciona. Exato. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que a gente precisa encarar o artesanato que a gente faz como o nosso trabalho mesmo. Com certeza. E Acho que sendo base, o né? nosso trabalho, a gente precisa ter jeito pra trabalhar. Então, a pessoa que tem a quitanda, ela tem um dia que ela vai sair pra comprar os vegetais frescos. Exato. Ela tem um dia que ela vai limpar. Ela tem um dia, entendeu? Sim. Então não dá pra coisa ir acontecendo e rolando e a gente ver como é que dá. Sim. Se a gente encara o nosso trabalho dessa maneira, a gente sempre vai ser marromeno, não dá. Exatamente. Então o método de trabalho é um negócio importante para que você produza mais e tenha mais qualidade de vida. Isso. Porque é muito triste, eu já passei muito por isso, Fê, de estar chorando na máquina de costura porque eu tenho que fazer tantas peças, tantas encomendas, tantos não sei o quê. Se eu não tive método, não me preparei, não estudei como eu poderia fazer aquilo de maneira mais tranquila, me estressei super. Sim. E fiquei chorando, costurando. Não, ou até o contrário, quando você não tem as encomendas, só que você tem um trabalho ótimo, você não tem as encomendas, e aí você fica, mas por que será que eu não consigo? Talvez porque você não tem um método de divulgação, não tem um método de, enfim, de milhões de outras coisas. Produzir peças novas, né? Porque peças novas trazem pessoas novas também, né? Que aí vão ver teus peças antigas, enfim. Sim, aí vai, cara. E aí movimenta, Sim. com certeza. Sim. E aí, por exemplo, se você botar na internet aí métodos, tem, milhões, assim. Aí eu até peguei 3 aqui, na verdade, só pra gente... Na verdade, não são métodos, mas são algumas práticas, algumas técnicas que muita gente usa e tal. Tem uma, você já ouviu falar da tal da técnica Pomodoro? É tipo comer espaguete todo dia. Isso, exatamente, é Adoro. assim. Você ganha um tomate cada vez que você... Isso, é assim, você fez uma peça, você ganha um tomate. Gosto. Também não é isso. Então eu não sei. É uma técnica de um cara que ele era italiano. Já gosto Já, dele. né, foi Francesco.
Ó, O nome do meu filho. olha lá. Que foi... Ele desenvolveu nos anos 80, na verdade, porque ele precisava estudar, né, nos primeiros anos da universidade, e ele precisava aumentar a produtividade e se organizar e conseguir se concentrar mais. E aí, o que ele fez? Ele pegou um timer de cozinha que tinha um formato de Pomodoro. tomate, por isso que chama a técnica Pomodoro, que tinha 25 minutos o timer. Então, ele colocava o timer nesses 25 minutos, e nesses 25 minutos ele não podia fazer, ele tinha que concentrar. Então, sei lá, né, nos anos 80 ainda não tinha tanta rede social, aí nem tinha rede social, então, mas hoje seria o quê? Tirar celular de perto, sei lá, eu tenho que cortar tecidos. Então, você vai por 25 minutos só cortar tecidos. Não vai fazer mais nada. E aí, quando o timer toca, ele, beleza, vai lá, toma uma água e tal. Isso ajuda muita gente que não consegue focar. Tem gente que foca. Quando eu foco, às vezes eu tenho que, na verdade, botar alguma coisa pra lembrar de eu levantar, né? Que também é importante. Porque senão eu fico lá pra sempre. Mas tem gente que não consegue se concentrar. Isso é uma técnica que ajuda muito, assim. Então, tipo, hoje tem muita... Se você tem aplicativo pra essa técnica, que nada mais é que um timerzinho, Sim. né? Então, você, tipo, sei lá, você pega teu trabalho e divide em coisas que dá pra fazer de 25 em 25 minutos. Então, É legal isso. Interessante. Eu tenho uma coisa semelhante, que é assim, eu só vou comer depois que eu terminar esse bloco. eu já fiz... Só vou no banheiro, você tá lá, tipo... Sim. Só vou no banheiro, tô morrendo de fazer Já xixi tô com nas infecção calças. urinária. Mas eu só vou quando eu terminar essa carreira. Sim. É umas coisas assim, entendeu? Aí você espirra e se mija toda. Pois- Que nojo. Perigoso isso, né? Pode acontecer. E aí tem, tipo, uma outra prática que é muito usada em empresa, que é uma tal de 5S, que é uma técnica japonesa, na verdade, que é um método, que é uma aplicação de 5 princípios, tudo em japonês, eu não vou saber começa com a falar. letra S. Exato. Mas normalmente... Saque. 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 Sushi, sashimi, que são as coisas que eu sei falar em japonês. Mano, só. nossa, eu não sei falar essas coisas. Não Sushi, sashimi, você não sabe falar? sei, eu não gosto, que eu não como. Ai, japonesa. adoro sushi, Deus sashimi. botou o fogo pra gente queimar a carne. Mas é tão gostoso. Não é. Eu gosto dela queimada Comida também, mas japonesa é errada. não é errado. Não certo é vou. pomodoro. Fazer molho, uma pizza. Não, eu gosto muito de comida japonesa, mas enfim. Mas a maioria, quem trabalha em empresa grande... Shiryu, sushi, sashimi Eu tô aqui tentando e imaginar. sake. São essas, a gente já definiu. Nossa, o shiryu com saquê. E sushi, sashimi. Faltou um ainda. Droga. O sushi e o sashimi servido em cima do shiryu. Com sake. Nossa. É a visão do inferno. Ok. Mas ela tem, na verdade, mais a ver com organização e limpeza do local de trabalho, né? E aí eles falam muito... cara. Então, bem japonês isso. Japoneses, eu gosto desse eu tipo também. de gente. Eu também gosto bastante. E é isso, porque aí eles falam muito de você começar o dia limpando, organizando o teu... Dobrando as roupinhas. né? Com aquelas... Sabe aqueles moldes que Sei. tem de dobrar camiseta? Onde eu tava pensando num desse. Sério? Queria muito um. Por quê? Porque eu fiquei dobrando 800 milhões de camisetas, arrumando as roupas Será da que mudança. adianta mesmo? Não Eu acho que sei. só fica tudo no mesmo tamanhinho, mas não sei se é mais rápido. O cara do Big Bang Theory usa e dá tudo certo. Ele Qual é o nome bem... dele? O Sheldon. Sheldon. Ele é isso. bem doido. Ah, mas as camisas dele são bem dobradas. Ele tem método pra tudo. aquele Aliás, cara. aquele cara ali, né? Ele é o rei dos métodos. É o rei dos métodos, senhor. Mas enfim, isso também é uma metodologia que o pessoal usa, mas eu não vou falar sobre, que eu nem conheço muito, mas eu sei que tem muito a ver com a limpeza e com a organização. Limpeza e organização do seu espaço de trabalho te ajuda a não perder tempo procurando o botão, por exemplo. Exatamente. Que já falamos disso, falaremos sempre, porque é muito importante, Porque a gente né? onde sempre vai ter a fé que vamos conseguir chegar lá. A gente vai achar o zíper e o cursor do zíper. Vamos achar. Não. E não vai comprar mais. Não. Vai, né? Isso não vai acontecer. Eu adoro fazer listas e riscar listas. Cara, minha filha é obcecada por Eu isso. amo fazer isso. Eu não suporto. Por quê? Porque eu sinto que eu fiz. Quando eu risco, check, sabe? Cara, ela tem lista pra tudo, minha filha. Aí, assim, eu já fiz, não tinha colocado na lista, eu ponho na lista só pra dar o check. Nossa, cara, que droga. Deu medo agora, Fiquei né? assustada. Assustada. Tô trancada no apartamento dela, gente. Como é que eu vou sair daqui, Brasil? Com a janela cheia de rede de segurança. Pros gatos, ai meu Deus. Mas é legal também, eu acho que pra quem motiva fazer check na lista, faz a lista, ué, não é? Não, cara, eu não sei. Eu não sou essa pessoa de check
checa. Não sou assim, não, cara. Check. Adoro. Checa. Checa. Precheca. Não sou essa pessoa, não. Ai, mas às vezes eu gosto de fazer uma listinha e riscar a listinha. Tem o Chaco também, lembrei daquela música. Chaco pra frente, Chaco pra Nossa, trás. eu lembro do Nunchaku, que é aquele de artes marciais. Nossa, eu sempre quis ter um Chaco. Eu Gente, queria bater em todo mundo com Nossas Chaco. referências hoje estão bem boas, Tão hein, bem gente? escrotas. Bem escrotas. Enfim, resumindo, e aí? E aí que eu tô com a música ainda na cabeça. Resumindo que eu vou dançar um pouco Eu vou aqui. dançar a dança do Chaco, é uma dança gostosa Ai, que vem meu da mistura do Deus samba de do roda. céu, meu Não era isso? Não lembro. Procurarei depois pra saber. Eu dizia que eu não gostava de axé. Voltando ao método. Vamos lá, vamos fechar essa conversa. O que você quer que eu fale? Resume aí a parada toda. Ah, do método do Chaco? Não, Da dança do não, Chaco? do método todo, gente. Método da dança. O método da dança do Chaco. O negócio é o seguinte. Não, mentira. Eu acho o seguinte, crianças. Não sejam. Gostou do sejam? Uau. Não sejam. Professor de português mandou um abraço. Um beijo, né? Não sejam essas pessoas sem método. Exato. Beijo. Porém, Mentira. não sejam essas pessoas que só criam métodos. E nunca fizeram E não nada. fazem a porra. Agora eu vou ficar nervosa. Eu odeio a pessoa que vem dar conselho pra artesão. Nunca virou uma noite costurando nada. Nunca atrasou uma encomenda. Pois é, exato. Nunca acabou a encomenda e viu que tinha uma mancha de sangue. De lágrimas e sangue. E aí ela falou, mamma mia, o que eu faço agora? O que eu faço? Enfim. Nunca. Eu acho que é só cuidado com os extremos, sempre. Então, eu acho o seguinte, tem muita gente dando conselho do que você tem que fazer. Sim. Mas eu só aceito conselho de quem já passou pelo que eu passei. Boa. Se não passastes, não passariam. Não passarão? Você não sabe. Não passarei. Não sabe. É que eu já quis emendar um poema Ok, do passarinho. passarinhão. Passarão. Passarinhão. Passarinhão, passarei. Ai, me deu um Passe as ataque costuras abertas. É um método. É o método. Passar Pronto. costura é um método. Enfim. Não tombo, eu passo Eu aberto. passo, eu também. Peguei de vocês. E tem aí. passo ou repassa. Ai, meu Deus. Pronto, gente, já chega de referência. Chega de referência. Mas eu acho que a primeira coisa, você tem que entender o que você faz. Entender o que é melhor pra você. E faz. Ponto. Faça! Tenta. Testa um tempo. Não deu certo, testa outro. Dá uma pesquisada aí, sei lá. Método usa... bom é aquele que você consegue produzir, E manter. manter É. e ter tempo pra dançar a dança do Chaco. Resumir perfeitamente, Fá. Acabei. Fim. Largou o microfone aqui no chão. Boa. Bom, e depois todas essas metodologias, esses métodos Nossa, maravilhosos. eu tô me sentindo uma professora. Eu super também aqui. A gente tá pensando aqui em dar um pouco, fazer uma coisa diferente no podcast. Tenho medo de fazer coisa diferente, sou casada. Lá vem da gente dar umas dicas toda semana pras pessoas. Dica do dia. Dica do dia, mas dica do quê? Dica do que a gente tá assistindo. Varra sempre o lixo pra calçada da vizinha. Do vizinho. Essa é uma dica. Tá. Né? Que já que a gente é uma pessoa que gosta muito das séries, gosta muito dos filmes, gosta muito dos livros, a gente vai contar pras pessoas que a gente Cara, tá eu assistindo. gosto demais. Eu também. E aí todo mundo, mas que hora que você assiste? Não se importe com isso. Gente, eu amamento. Eu não, mas... Muito. Eu faço muito crochê, então pra mim funciona bem nessas Não, horas. fica o nenê pendurado no peito e eu vendo as séries. Vendo as séries. Ou Eu- matando atenienses no videogame. No videogame, deixo bem claro isso. No Sim. videogame, vai saber, Vai né? que, né? Vai que. Enfim, e eu fico pensando, a gente podia tentar, olha só, fica o desafio aí, tentar relacionar com o tema do episódio de hoje. Gosto. Ó, então a Gosto. gente vai falar de uma série que, de indicar aí pras pessoas que a gente assistiu, que tenha metodologia ou método, Gosto. não é? Sim. Vamos falar de uma que eu já assisti faz tempo, hein? Fiquei com saudade agora, mas que é um cara que ele tem método. Ai, que delícia. Dexter.
Ai, gente, que crush, Eu cara. tenho crush também, adoro. Gosto. Serial Killer, vamos combinar que é pra mim, falou Serial Killer, eu tô assistindo. Não, falou serial killer, eu já queria sair pra jantar. Ai, meu Deus, não, eu só assisto. Você tem problemas bem mais Hannibal. bem mais graves Vai do que sair eu. pra jantar com o Hannibal. Então, eu não, só quero assistir ele mesmo, tá? Vamos dar um resuminho, como é que é a história? O negócio é o seguinte, Bem resuminho, sem spoilers. Dexter era um moço de família. Um moço ruivo. Ai, gente, não quero mais falar, porque eu tô passando mal. Ele é muito gato, ele é maravilhoso, é um homem muito inteligente. E seu pai adotivo, Sim. em sua tenra infância, Uau. percebeu que Dexter era um menino diferente. Era um menino que tinha tendências Que tinha tendências gays. psicopatas. Não era. Não era. Ele tinha tendências assassinas. Porque ele Assassinas. brincava de maneira diferente com os animais. Ele matava os animais. Ele brincava com os animais mortos. Estripar. Então, se teu filho, tua criança, Faz isso, cuidado. cuidado que você tem um pequeno assassino. Matou os animais, corra! Corra. Corre, Para as chama. montanhas. Isso, corra pras montanhas. Porque Corra essa criança é estranha. Enfim. E aí, Deck, quando o papai percebeu, ele falou: Meu Deus, esse menino aí, ele tem alguma coisa errada com ele. O que eu vou fazer? Eu vou educá-lo, vou criar um método pra que ele seja feliz matando criaturas. Já que Já que é pra matar, vamos matar quem merece morrer, quer dizer, enfim, no que eles acham. sim, no critério No dele. critério deles, não que eu estou acho que falando ninguém que eu merece acho. morrer. Eu também não Só acho. quem fala gratidão. Ai, meu Deus, olha. Mentira. Ninguém merece morrer. Não, Mas não. enfim, lá na série. Então, aí lá na série ele acha que ele tem que criar um método para que seu filho realize toda a sua sede de sangue sem causar danos à sociedade. Ou o menos possível. Ou ajudando a sociedade, É. tirando do convívio social pessoas que, digamos, nós julgamos ruins. Exato. Criminosos. Normalmente também são assassinos, né? Sim, assassinos, criminosos, pessoas desonestas. Aí é muito legal que ele cria vários além desse método que o pai dele criou pra ele, ele mesmo vai criando vários métodos Sim. pra ir atrás das pessoas. E ele é pra muito matar, organizado. Super. Até pra decepar tudo as Sim, coisas. porque ele corta as pessoas por pedacinhos. Por pedacinhos. E é um corte muito limpo. Muito limpo, ele faz direitinho. Não, e ele tem um método maravilhoso que quando ele vai finalizar, porque lá em casa a palavra para que os mais novos não entendam é finalizar. Tá, ok. Então quando ele vai finalizar uma de suas vítimas, ele faz todo um ambiente Isso. com plástico, Pra não fazer sujeira. pra não fazer sujeira. Ele é um cara Maravilhoso. limpinho. Ele não é aquele Rodrigo Hilbert porco que vai jogando as coisas no chão. faz todo. Não! Ele limpa. Porque o mais legal de Dexter é que ele trabalha para a polícia. Pois é, ele é... Como é que Ele é? trabalha tipo um CSI. Mas ele é do sangue, não é? Ele é especialista nos espirros de sangue. Sim, maravilhoso, É incrível, gente. É lindo. Assistam. Ai, só que aí vou contar uma parte aqui. A série tem 7 temporadas, eu acho. Não me recordo. Mas enfim, são Tem várias. muitas temporadas. Eu não assisti a última. Não gosto de gente assim. Por quê? Me falaram que a última temporada era ruim. Não creia, irmã, no que diz as pessoas. Aí eu gosto tanto que eu fiquei com medo de desgostar. E aí eu parei. Não. Será que eu termino? Sempre. Olá, hein? O meu método pra vida é que começou a assistir alguma coisa, Não. tem que terminar. Parei com Por isso. pior que seja. Não. Eu vou até o Tem final. tanta coisa melhor pra fazer na minha vida. Eu não. Ai, outra série pra começar. Primeiro eu vou terminar ruim. Não faço isso. Se tá ruim, eu paro. Eu não era assim. Mas é um desrespeito ao Dexter você não Não, terminar. então eu fiquei com medo de achar ruim. Não, tem que assistir até o final. Tá bom, vou assistir. Olha lá, hein? Eu gostei do final. Enfim, bom, eu gosto muito da série. Sim, É uma muito série legal. muito legal. Acho que é uma série que... Bom, a gente vai dar muitas dicas sangrentas aqui. Não, mas o legal do Dexter, que você pode usar, porque eu acho que tudo nas séries você pode usar para a sua vida. Sim. Então o que a gente pode aprender com o Dexter para a nossa vida artesanal? Uau! Primeiro, valorize o feito à mão. Valorize, ele faz tudo Porque ele ali. faz tudo à mão. Tudo à mão. Né? Segundo, seja organizado. Muito. Limpo. Limpo. Dependendo do que você faz, né? Organizado, Exato. né? Porque ele tinha todas as suas ferramentas, Todas. suas lâminas, Exato. facas, tudo muito bem organizado. Sim. Né? E o legal da série é que é isso, que como ele trabalha pra polícia, ele vive se caçando. É muito legal isso, né? Né? Porque ele disfarça, que ele não sabe quem é que É. faz esses crimes todos. Mas ele disfarça muito bem. ele está se caçando. Sim. Até né? por ele trabalhar na polícia, ele sabe como esconder as coisas. Exatamente. Né? Muito legal. Agora, de tudo, eu posso dizer o que eu mais gosto de Dexter.
O Dexter. Além dele. Ah, tá. Quando ele põe aquela camisa branca apertadinha. Jesus. Mano do céu! Muda de assunto! Pra mim, a abertura mais linda de qualquer série muito boa. é a abertura do Dexter. É verdade. Não há abertura mais linda do que essa. Até porque normalmente são chatas as aberturas. Não, mas a do Dexter devia ganhar prêmios até hoje. Gosto. Tá aí, gente. Dica da semana sobre método de trabalho. É Dexter. Dex. Assistam e depois conta pra gente. Quem já assistiu, conta se gosta, se não gosta, problema seu, porque a gente gosta muito. E as dicas normalmente serão sangrentas. Preparem-se. Agora é a hora dos recadinhos da semana. Que não tem. Claro que tem. Toda semana a gente recebe. Nossa, gente, vocês não existem. Então, é que essa Tanto não existem que eu acho que você que inventa. Não! Doida! É que essa semana você ficou bem longe das redes sociais. Mano, é muita caixa. Entendo. Não tem gás na minha casa. Eu super te entendo. Eu tive que comprar. Deixa eu te falar. Conta. Eu tive que comprar uma das coisas que eu sempre humilhei quem tem. Uma coisa que eu acho inútil. Que agora tá salvando a tua vida. É o quê? Tudo que eu tenho na vida. É a panela de arroz. Olha só. Que coisa mais inútil. Eu tinha Que moleque não consegue fazer um arroz? Precisa de uma panela elétrica pra fazer arroz? Mas eu tive que comprar, porque eu me mudei e estou sem gás. Porque a casa é gás encanado. Eu tomei no cano, cara. Eu tô na merda. Enfim, como você está um pouquinho fora das redes sociais, voltará logo. Amém, irmã. Amém. As pessoas estão mandando sim. Olha, Deus abençoe todos. Amém. Então, vou ler umas aqui. Vamos lá. Facebook. Existe Facebook ainda? Ai, senhor. Tá difícil, hein, Fá? Ó, no Facebook, no episódio sobre criatividade, a Eliane Luiza escreveu pra gente assim: Oi, eu sou a Eliane de Sorocaba. Acabei de ouvir. Adorei e ajudou sim. Que a gente pergunta se ajudou, né? É? Ela fala que ajudou sim. Criar métodos pra estimular a criatividade. Ó o método aí. Ó. Ai, que doido. Pra estimular a criatividade é muito importante. Pinterest é, além de maravilhoso, um antro de referência pra copiar, entre aspas, ela colocou. Digo, se inspirar e depois fazer do seu jeitinho. E no WhatsApp, criar um grupo, colocar qualquer pessoa, depois tirar essa pessoa pra ficar sozinha com seus próprios áudios. Melhor que agenda. Lembra que a gente falou de WhatsApp? Pra você poder falar com você mesma pelo WhatsApp? Não lembro, mas eu fingi que sim. Não, eu tenho Eu lembro. isso. Eu tenho isso. Se você se adicionar como contato, é que você não tem WhatsApp, mas Não. ó, pra quem tem, se você se adicionar como contato, você consegue falar com você mesma. É muito triste, Não solitário, é, né? Então, mas é ótimo, porque Amigos imaginários. antes de eu fazer isso, eu usava o marido pra isso. Era assim, eu mandava uma mensagem pra ele e depois falava, ignora. É só pra eu copiar e colar em algum lugar, Coitado. ou só pra eu lembrar, sabe? Ai, tem uma mensagem de amor, não era? Não era não. Tipo, ignora tudo que eu tô te escrevendo, tá bom? Aí agora, como eu tenho eu mesma, é ótimo. Realmente Ok. ajuda. E ajuda a lembrar das coisas. É tipo um lembrete. Tá ali sempre, né? Resolvido. Legal. Aí ela fala que beijo suas lindas. É porque Ai, amor, você não me viu de manhã. pessoalmente, Nossa, né? desgraça. Então, tudo bem. Não, Fê, você é lindinha. Agora eu sou acabada, Para amor. com isso. Nossa senhora, 5 cesáreas depois, lascou, É bom, amor. realmente, aí vamos combinar. Menina do céu, se a gente fosse fazer um campeonato de barriga. Ah, Jesus amado. campeonato de barriga. Espero nunca participar de um desses. Também. E no SoundCloud, que é lá a plataforma que a gente coloca o podcast, também dá pra deixar comentário. Dá pra ouvir por lá e deixar comentário. E aí a Elisângela Fátima colocou lá pra gente no último que a gente falou de tendências. Trending. Ela escreveu aqui: a cor coral é a tendência de 2019. Sim. Vi um monte de artesã postando. Ainda no ano passado, que a cor seria inspiração pra muitos trabalhos. E até agora, vi que ninguém fez nada com a cor. Putz. Quer dizer, Então quer dizer que a cor é coral, mas quem tá fazendo alguma coisa com a cor? eu fiz. Eu não sei se eu fiz. Eu usei bastante coral. Então, mas é que é isso, a tendência não necessariamente exige, Então, né? mas aí vem aquele momento novamente, criticando a sociedade têxtil brasileira. Não tem tecido coral. Não fazem pano Exato. coral bacana. É verdade, isso é verdade. Se tivesse, eu usava, Tem isso aí, né? tá? Se tiver, a gente usa, né? Sim, se não tiver, a gente Se só não- olha as gringas e morre de É. recalque. Linha já é mais fácil, Linha é né? mais fácil, tem É. bastante cor. Eu fiz uma bolsa uma vez com essa Você cor pode fazer bem um joguinho bonita. de banheiro pra minha... Lá pra mim? vem você. Coral. Esses dias eu vi umas fotos. É que você não tava online, porque eu ia te mandar umas fotos. Lindo. Linda dos conjuntinhos de banheiro. Eu quero gente. joguinho. Com umas fro.
Ai! Umas frapeludinhas ainda. É isso aí que eu quero. Ai, mas Jesus. Coral. Coral com alguma cor que não tem Porque nada é a ver. tendência. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Mas enfim... Não esquece o tapetinho pra colocar do vaso. O pezinho ali, porque né? eu quero ficar com o pezinho bem quentinho enquanto eu faço cocô. Ai, meu Deus do céu, o Fagner esses dias, olha só, o marido ouve mesmo um podcast. Esses dias ele falou, nossa, Fê, tá sem tapete. Eu tenho um tapetinho no banheiro, mas não é esses tapetes. Tem um tapetinho ali no banheiro pra quando você sai do box, Sim. né? Tomar banho e tal. Ele falou, nossa, tá sem o tapetinho no banheiro. Eu falei, tá lavando, ainda não coloquei de volta. Eu falei, mas como é que eu vou cagar sem o pezinho? Eu falei, que história é essa? Pô, foi a Fá que falou, poxa. Não dá pra cagar sem tapetinho de crochê. Ele falou pra mim. Então. Não é de crochê, vou ter que fazer um... Vamos providenciar isso aí. Tá faltando isso aí. Tá faltando. Beijo, Elisângela. Beijo, amor. Aí, no Instagram, semana passada, eu acho, eu fiz um stories pedindo pras pessoas comentarem, né, o que estão achando. E, meu, choveu. Você foi ignorada? Não fui, gente. Choveu o comentário. Eu 2. Não, uns 30, juro. Nossa, que Juro, top. Juro, uns 30 pessoas estão gostando, cara. Gente, eu não consigo acreditar. Ai, senhor, para, você adora também. Eu adoro. Você mesmo ouve 30 vezes. Eu acho lindo. Mas eu acho que a gente acha bonito, né? O que a gente mesmo fez, Nosso né? filho torto a gente acha lindo. Entendi, tá certo. Não é torto, as pessoas gostam. Ai, que bom. Enfim, teve muita gente falando, algumas pessoas eu respondi lá no Stories mesmo, mas eu separei 2 aqui de pessoas que falaram lá o que estavam achando pra gente comentar junto. Ok. Uma foi a Lê, querida Lê, falou pra gente que a gente tá criando inimigos. Ela falou que tá adorando o podcast, porém, estamos criando... Sabe por quê? Porque alguém aqui fica falando que odeia pessoas que falam gratidão. Não gosto mesmo. Porque tem pessoas aqui que falam mal do conjuntinho. Do conjuntinho do banheiro? Fala, é feio? Da botinha de crochê. Nossa senhora! Eu vou arrumar capangas pra andar comigo na rua. Vai precisar. Não tenho medo dessas inimigas. Vai precisar. Mas, gente, É olha, feio mesmo. É feio. Tem que dizer. Eu acho. Eu estou fazendo um serviço à sociedade. Parem com isso. Olha, mas a gente brinca muito. Eu, pelo menos, a Fá tá falando tudo que ela fala é verdade, tá, gente? Eu brinco, é brincadeira. Você tá querendo me jogar na fogueira e ficar de longe olhando. Exato, exatamente. Filha Gosto. da puta. Sou essa pessoa. Não, mas muita coisa é brincadeira. Não sei se espero que as pessoas não estejam levando tudo a sério. Certo. Porque se elas estão levando tudo a sério, elas não conhecem a gente, realmente. Não levem por trás. Não levem a gente tanto a sério, por favor. Ok. Certo? Eu não me levo. Nem eu. Nem meus filhos. Não levo... olha só, seus Meus filhos não me levam a sério. Então. Eles só aceitam as coisas vindas do meu marido. É, tipo, você fala e aí o Daniel tem que confirmar. Quando eu disse que estava grávida do Vivi, Eu lembro eles dessa não história. acreditaram. Por Tá quê? bom, mãe, falou. É. Gente, mas olha aqui, eu baixei um aplicativo pra acompanhar a gravidez. Tá bom, mas você tá enganando a gente. Você baixou até um aplicativo pra dar mais... Porque você é capaz de fazer isso, É, inclusive. sim. Então. Aí eles não acreditaram. Só é. quando o pai chegou, falou, não, gente, é verdade. Aí eles me abraçaram e acreditaram. Enfim. Moral, Moral. zero. Não acredite na Fá. Então, gente, por favor, não fiquem com ódio da gente. se ficar também, Ah. quem vai ter úlcera? Quem tem o ódio Não dentro nós, dela. né? Eu não. Então tá tudo certo. Talvez a gente crie... Estou cagando com o tapetinho. Com tapetinho de crochê. Enfim. E a Kátia do Lacinho de Fita Ateliê falou aqui pra gente sobre doações e contribuições financeiras. Aceito. Que ela ela falou que ela ouve alguns podcasts que tem, né, essas ajudas e tudo Tem. mais. E eu também ouço alguns, ajudo Tem alguns. YouTube então... que tem. Tem YouTube que tem. E sim, nós pretendemos fazer isso um dia. Sim. Até porque nada nessa vida é de graça. Só o amor de Deus. E olhe lá. Amém. Por quê, né? Então, a gente pretende um dia sim monetizar com esse conteúdo. Sim, porque não é fácil. Porque não é fácil, porque a gente gasta um tempão fazendo isso aqui. Sim. Editando, criando pauta, gravando, enfim, todas Sim. essas paradas aí. Mas um dia a gente precisa de mais gente ouvindo, né? Sim. Pra eu poder acho, começar a rolar. a rolar, fazer vídeo, fazer bastante coisa. A gente quer, na verdade, que isso cresça E dê muitos frutos e a gente depois vai fazer palestras coach. pague nossos boletos. Palestras coach. Nossa, vamos. Vivência. Vivência coaching agulhas. Mano! Caraca, meu. Todo mundo ganha tapetinho. E uma botinha de crochê. Eu quero. É o brinde. Eu quero dar uma palestra só com a botinha de crochê. Ai, meu Deus do céu. Só.
Olha... Momento na edição Eco. Só com a botinha de crochê. Meu Deus. Gente, se tiver, vou fazer essa botinha e você vai ter que usar. Eu vou sambando. Com os anelzinhos Da Coca-Cola. da Coca-Cola. Isso, sambando e dançando a dança do Chaco. Bom, Kátia, obrigada por lembrar disso. A gente realmente pretende, certo? Ficar rica. Tô lembrando. Meu Deus do céu. Nessa? Não sei. Ya. Ela não vai desistir, gente. Yo, 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 É yo. isso, gente. Beijo. Mas e a gente não Obrigada. vai dançar a Acabou. dança do Não, Chaco? não vamos. Você vai? Eu gravo. Ah, não. Eu tenho o resto de dignidade. Então é isso, certo? Certo, mano. Beijo, gente. Obrigada. Continuem mandando os e-mails pra gente, mandando mensagem, sinal de fumaça. Corrente. Corrente não, obrigada. Nem propaganda. Eu Também. quebro todas as correntes. Todas as correntes. Daenerys. Tá cheio das... Tá cheio das maldição aí. Sim, quebro todas as correntes. Caiu a corrente na minha caixa. Acabou. Ali eu quebrei. É ali que quebra, É, né? Daenerys, o Dracarys na corrente. Manda as correntes pro podcastagulhas@gmail.com. Tem Facebook, temos Instagram, temos YouTube. Gente, a gente tá realmente chegando lá. Temos diabetes. Não tenho. Não, você eu tem? também não. Ah, olha só. É, eu tenho medo de Temos um resto de dignidade. É. Beijo, gente. Até segunda. ter. Até segunda? É, a gente sempre se vê de segunda. Ah, tá. Tchau, então.